Então agora nós vamos ver um triângulo de lado 4, 5x. Vamos descobrir o valor de x dentro do intervalo possível para esse triângulo e ainda ver a classificação desse triângulo quanto seus ângulos internos. E a primeira coisa que nós vamos ver é o intervalo possível para o valor de x, que ele tem que ser maior do que a diferença dos dois outros lados, ou seja, ele tem que ser maior do que 1, e ele tem que ser menor do que a soma de 5 e 4, ou seja, ele tem que estar dentro do intervalo que vai de 1 até 9. Esse intervalo é importante porque nós vamos usar como referência em todas as outras situações. E aí agora, com relação aos seus ângulos internos, pela classificação, a primeira coisa que a gente vai ver quando ele for retângulo. E nesse caso nós vamos ter duas situações. A primeira delas é a mais básica, é quando nós temos o termo pitagórico primitivo básico 3, 4, 5. Então, quando x for igual a 3, esse ângulo aqui será de 90 graus. Nós vamos ter um segundo caso que eu vou dizer daqui a pouco. E agora nós vamos considerar o triângulo ser acutângulo, ou seja, ele ter os três ângulos agudos menores que 90 graus. Nós vamos também olhar dois casos. Primeira coisa é se x for o maior lado. Se x for o maior lado, a gente sabe que x ao quadrado, sendo o maior lado, ele é menor do que a soma dos outros dois, do que 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, nesse caso, x ao quadrado tem que ser menor do que 16 mais 25, 41. Daí eu posso dizer 41, a raiz quadrada dele ali é aproximadamente 6,4. Então, ele tem que ser ali menor do que 6,4. E agora perceba o seguinte, olha, que se ele for igual a 6,4, nós vamos ter aqui um teorema de Pitágoras também. E aí vai ser o segundo caso desse triângulo ser retângulo, aproximadamente 6,4. E agora, o que a gente vai ter aqui é que olhar para a nossa referência de intervalo, porque se x é menor do que 6,4 e ele é o maior lado, então ele é maior também do que 5. Essa é a primeira situação que nós vamos considerar. A segunda situação que nós vamos analisar é quando não é x que é o maior lado, mas 5 for o maior lado desse triângulo. Então, 5 ao quadrado vai ser menor do que 4 ao quadrado mais x ao quadrado. E aí, olha, transformando isso daqui, o x ao quadrado vai ser maior do que 25 menos 16 é igual a 9, ou seja, x vai ser maior do que 3. E aí agora, observando novamente sempre a nossa referência, nós vamos ter aqui que o x ele é maior do que 3, mas ele é, nesse caso aqui, como 5 é o maior lado, ele é menor do que 5. Então ele está dentro do intervalo que vai de 3 a 5. Bom, a próxima análise é para ver se o triângulo ele é obtusângulo. E aqui nós também teremos duas situações a seguir. Quais são elas? Analisar primeiro se o x for o maior lado. Então, x ao quadrado vai ter que ser agora maior. Olha para essa linha e compara com isso. Maior do que o quadrado, a soma dos outros dois ao quadrado. Então, a gente já tem essa continha aqui. Então, x vai ter que ser maior do que 6,4. E sendo ele maior do que 6,4, mas acontece, nesse caso, que a gente tem a referência que ele tem que ser menor do que 9, então x tem que ser menor do que 9, mas ele é maior do que 6,4. Então, de 6,4 até 9, ele será obtusângulo. E, por fim, o que nós vamos analisar agora, se 5 for o maior lado, se isso acontecer, olhando para a segunda linha aqui do triângulo acutângulo, 5 ao quadrado, agora só muda o sinal da desigualdade, o que nós vamos ter aqui é que o x é, nesse caso, menor do que 3. E sendo ele menor do que 3, a gente sabe, então, que x está dentro do intervalo de 1 a 9, ele é menor do que 3, mas ele tem que ser maior do que 1. Então, a gente vai ter essa classificação, de 1 a 3 ele é obtusângulo, de 3 a 5 ele é acutângulo, de 5 a 6,4 ele ainda é acutângulo, mas acontece que esse 6,4 é um valor onde ele é retângulo. Lembrando que se ele for igual a 5, se o x for igual a 5, a gente vai ter um triângulo isósceles
e ele também nesse caso será acutângulo, tá? Aqui eu posso até então dizer, colocar uma igualdade aqui assim, esse 5 é o maior lado e x também é igual a 5. E aí, então nós temos a classificação de que se ele está entre 6,4 e 9, ele volta a ser obtusângulo. Mas nada melhor do que a gente ver isso na prática, por exemplo, no programa GeoGebra. Bom, então nós estamos aqui com o triângulo ABC. Perceba que aqui o H vai ser o nosso x, tá? E os outros F vai ser a medida igual a 5, que é fixa, e o G igual a 4, que é fixa. Nós vamos então deslocar o vértice C, onde nós vamos ter um ângulo aqui para perceber se ele é obtusângulo ou acutângulo, e aqui no A, da mesma forma. Bom, primeiro, a gente viu que se o menor valor para esse H, que é o nosso x, vai ser 1, né? Que é a diferença entre o 5 e o 4. Quando ele vai alterando esse valor, aqui a gente ainda tem um ângulo que é maior do que 90 graus. Isso acontece até próximo de 3. Quando ele chegar ali bem próximo de 3, olha, ele é um pouco maior do que 90 graus. Ainda vai ser um triângulo obtusângulo. Mas vimos que de 1 até 3 ele vai ser um triângulo obtusângulo. Quando ele é exatamente igual a 3, nós vamos ter aqui um triângulo retângulo, né? É o termo pitagórico 3, 4, 5. Se você passa do valor de x aqui maior do que 3, que lembrando, x é o nosso h, né? Esse aqui já passa a ser um valor menor do que 90 graus, então de 3 até 5, nós vamos ter um triângulo que é acutângulo. No 5, ele passa a ser um triângulo isósceles, e vimos isso lá atrás, que ele também é um triângulo acutângulo. Mas aí o próximo valor de referência é o 6,4. No 6,4, quando x é 6,4, nós vamos ter um ângulo de 90 graus, aí a gente tem novamente um triângulo retângulo, mas a partir de 6,4 até 9, perceba que 9 é o valor máximo que nós atingimos, que é a soma de 5 mais 4. Esse triângulo vai ser sempre obtusângulo.